Temos uma segunda variação aqui. Quando eu estiver agora multiplicando o arco lá dentro, aí nós fazemos a nossa tabelinha, né, com x e seno de 2x, que é a função, que é o valor de y, né? Agora, o que é interessante? A gente precisa aproveitar os valores de seno que nós conhecemos, parecido com a tabela aqui em cima, olha, a coluna do meio, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Porque esses valores nós já conhecemos, aí fica bem mais fácil de trabalhar. Então, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Correto? Então, nós temos aqui no início que o seno de 2x está dando 0. Qual é o arco cujo seno é 0? É 0. Então, esse 2x, a gente diz que ele é 0. E trabalhando tudo isso aí, a gente descobre que o ângulo é 0. Certo? Na mesma análise, se esse seno de 2x for 1 na segunda linha, qual é o ângulo cujo seno é 1? Π sobre 2. Então, quer dizer que esse 2π, esse 2x, 2. Então, quando passa dividindo, π sobre 4. Deu para perceber? Tá. Seguindo a ideia, tem um outro arco que também o seno dá 0, que no caso é π. Então, o 2x vai ser π. 2x, rapaz, por que eu estou escrevendo y? Π. Que no caso dá π sobre 2. Seguindo a ideia, tem um arco cujo seno dá menos 1, que no caso é 3π sobre 2. Então, esse 2x vai ser 3π sobre 2, passando dividindo 3π sobre 4. Estou formando a coluna, né, do arco. E por fim, o último no período, arco cujo seno é 0, é 2π. Então, 2x vai ser 2π. Que aí, o ângulo dá π. Bom, nesse entendimento aqui, nós conseguimos formar um gráfico, que a minha cola está bem aqui. Ó, bora reconhecer os pontos aqui. Primeiro, o inicial, em que o arco é 0 e o seno de 2x é 0. Temos um outro ponto, que o arco é π sobre 4 e gerou um seno 1. Temos π sobre 2 e 0. Aqui, 3π sobre 4 e menos 1. E, por fim, π e 0. O que aconteceu aqui? Quando nós multiplicamos o arco lá dentro, você percebeu que o período do gráfico ia até 2π, só que quando eu multipliquei por 2, ele dividiu. Se eu multipliquei o arco lá dentro, aquele valor é o que divide. Então, se lá dentro tivesse 4x, na verdade, eu ia ter que dividir o período por 4. Deu para perceber? Se eu multiplico por um número acima de 1, eu encurto. Se for um número fracionário, eu alongo ele, mas eu mudo essa amplitude, perdão. Eu altero o período do meu gráfico, certo? Essa seria a ideia quando eu multiplico lá dentro. Multipliquei lá fora, aumento a amplitude. Multipliquei lá dentro, no arco, eu aumento aqui o período. Então, essa aqui seria a ideia. Olha, eu coloquei aqui a comparação. A senoide para nós aqui seria a verdinha, tá? Ó, viu? A função g, olhando lá no início, né? Só que quando eu pego e multiplico por 2, o período divide a metade, que seria o azulzinho. Viu lá que ele ficou mais espremido? Essa seria a ideia. Outra variante é quando eu somo, ou adiciono, somar, né, que a subtração é uma soma, um arco lá dentro. Bora ver como é que funcionaria essa ideia. Então, nós temos o nosso valor de x, que nós precisamos saber quanto é que
quanto é que vai ser, né? E temos esse seno de x menos π sobre 3. A função maluca a gente deixa lá desse jeito. A tal ponto que os valores de seno que eu conheço... Cuidado, é porque eu estou montando seno. Se fosse cosseno, eu ia pegar todos aqueles da cossenoide, que começa com 1, mas aqui é seno. Então seria 0, 1, 0, menos 1 e 0. Isso aqui é do seno. Beleza, olha a análise que eu faço aqui. O seno de x menos π sobre 3 está dando 0. A gente sabe que o primeiro arco que o seno é 0 é 0. Então quer dizer que todo esse arco aqui, ele pode ser 0. Quando eu jogo para lá esse π sobre 3, ó, o primeiro arco é π sobre 3. Beleza. O seno a segunda linha lá da tabela, esse seno tem que dar 1. Qual é o seno? Qual é o arco cujo seno dá 1? Π sobre 2. Então, quando eu faço isso, certo? Trabalhando, jogando para lá, para o outro lado, fica π sobre 2 mais π sobre 3. Isso aqui vai dar 5π sobre 6, tirando o mínimo, né? Então tá aqui, 5π sobre 6. Na continuação da análise, terceira linha é 0. Qual é o outro arco cujo seno é 0? No caso, 0, π sobre 2, π. Então, todo aquele ângulo vai ser igual a π. Joga para lá. Tirando o mínimo, dá 4π sobre 3. Continuando a análise. Qual é o arco cujo seno dá menos 1? 0, π sobre 2, π. 3π sobre 2. Então, todo aquele arco vai ser igual a 3π sobre 2. Joga esse π sobre 3 para lá somando. E agora, 11π sobre 6. E a última análise é quando o último arco que, no período que o seno é 0 vai ser 2π. Então, esse x menos π sobre 3 vai ser 2π. Passo esse π sobre 3 somando. Aí, 7π sobre 3. Né? 2 vezes 3, 6, mais um 7. 7π sobre 3. Bom, quando eu jogar todos esses pontos, fazer todos os ajustes no meu gráfico, eu vou ter o seguinte, na minha colinha aqui. Ó, percebeu que o primeiro ponto, deixa eu apontar aqui, olha. Quando o meu ângulo for π sobre 3, dá 0. Quando for 5π sobre 6, dá 1. Quando for 4π sobre 3, dá 0 novamente. Quando for 11π sobre 6, vai dar menos 1. E quando for 7π sobre 3, vai dar 0 novamente. O que aconteceu aqui? Quando eu subtrair o arco, o gráfico deslocou. Se é negativo, ele desloca para frente. Se for positivo, ele desloca para trás. Multipliquei lá na frente, muda a amplitude. Multipliquei lá dentro, muda o período. Somei lá dentro, ele desloca, certo? Isso aqui é rápido para formar um gráfico. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, o que aconteceu. Viu? Aquela função pontilhada era o seno de x. Quando eu subtraí π sobre 3, ele deslocou exatamente de π sobre 3. Viu lá que ele começa do π sobre 3? Essa aqui seria a análise para fazer. Temos a última aqui, nossa. Quando nós somamos um número lá fora. Então, o que nós vamos precisar? Do ângulo, do cosseno de x e depois toda a função, né? Tá bom. Acho que a gente consegue fazer isso separado aqui. Bom, nós conhecemos o ângulo de 0, π sobre 2, os nossos conhecidos, né?
π, 3π sobre 2 e 2π. A gente faz isso que aqui está tranquilo, né? Viu que agora eu não estou mexendo com seno, agora é cosseno. Então, o cosseno de x é 1 agora. Lá o seno de 0 era 0, agora a gente está começando com 1. Aí π sobre 2 era, o π vai para menos 1, 3π sobre 2 era, e o 2π volta a ser 1. Bora ver como é que fica os valores ali da função, que no caso aqui eu vou só escrever y, tá? Em vez de escrever toda aquela expressão. Mas tranquilo, para mim. Então, 3 vezes cosseno de x é 1. 3 vezes 1, 1, mais 1, 4. 0. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 1, menos 2. Não é isso? Menos 3, mais 1, menos 2. 3 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. 3 vezes 1, mais 1 dá 4 novamente. Muito bem. Então, eu tenho esses valores de x e esses valores de y. Eu consigo montar uma função. Aqui tá bom. Bora lá ver esses pontos aqui. Ó. O primeiro deles seria 0 para x e 4 para y. Temos outro ponto, que é π sobre 2 para x e 1 para y. Temos outro ponto, que é π para x e menos 2 para y. É a primeira coluna com a terceira. O outro, 3π sobre 2 e 1. E o último que está escondido aqui é 2π para x e 4 para y. Duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, a minha função foi multiplicada. Então, o cosseno de x está 3 cosseno de x. E você sabe o que acontece que acontece quando é multiplicada a função. Ela amplia. A amplitude dela muda. Então, na verdade, o que era de menos 1 até 1, agora foi de menos 3 até 3. Certo? Agora, se eu somo com um número, ele vira um degrau. Então, o que ia de menos 3 até 3, quando eu multipliquei por 3 ali na frente, quando eu somei 1, todo mundo subiu. Então, quem ia em menos 3 agora vai de menos 2. E quem vai de ir até 3, agora vai para 4. É isso que acontece. Se eu somasse 2, ela subiria 2 degraus. Se eu subtraísse 3, ela desceria 3 degraus. Certo? Bom, o que eu preciso dizer para você aqui? E de repente até já dei a dica. Eu preciso que você responda lá no Google Classroom uma pergunta simples. Qual seria, aqui, beleza, tá vendo aqui embaixo, que a base do meu gráfico está sendo menos 2? Eu quero saber de você qual seria essa base, ou seja, o ponto de mínimo, se a função fosse isso aqui, olha, 3 cosseno x mais 2. Eu quero que você responda no Google Classroom quanto seria aquele valor mínimo da função para essa lei aqui, tá? Coloque a resposta no Google Classroom, tá? E de repente, se quiser colocar uma tabela, seria bom colocar uma tabela como essa no portfólio. Tá ok? Bom, a aula foi essa, de repente um pouco comprida, mas valeu a pena. Abraço para vocês, nos vemos aí na próxima aula.